Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. E atendendo a pedidos, eu trago para vocês o meu bolo no pote de leite ninho com geleia de frutas amarelas. Essa geleia é extremamente saborosa, com muitos pedacinhos de frutas e muito suculenta, que super combina com esse recheio maravilhoso de leite ninho, que além de fácil de fazer, ele rende bastante e é muito gostoso. E para você que ainda não conhece a minha massa profissional, massa branca, eu vou ensinar direitinho para vocês como que faz essas delícias. Então vamos ao passo a passo. E para a geleia de frutas amarelas, eu vou utilizar 2 abacaxis pérola, 2 mangas palmer e a polpa de 1 maracujá. E o meu abacaxi não é muito grande, os dois são pequenos, tá bom? Aqui eles estão higienizados, tirei a coroa e com a minha faca de serra, que eu acho muito mais prático, eu vou tirar as beiradas do meu abacaxi e vou partir aqui ao meio, tá bom? Para que fique mais fácil de descascar. E essa faca de serra eu acho muito segura, tá bom, gente? Então fica essa dica para vocês. Eu vou descascar e vou mostrar para vocês como que eu vou picar, tá bom? Abacaxi devidamente descascado e bem limpinho, eu vou cortar uma rodela, vou cortar as laterais e vou descartar o miolo. O miolo, além de ser duro, não tem muito sabor. Se você quiser, você pode comer, mas colocar aqui na geleia eu não indico, tá bom? E para a geleia de frutas amarelas, eu gosto de deixar pedaços médios do abacaxi. Da mesma forma, com a manga que já está devidamente descascada, eu gosto de cortar pedaços maiores para que na hora do cozimento essa manga não venha a derreter e sumir dentro da geleia, tá bom? Frutas picadinhas, vou colocar dentro de uma panela e vou acrescentar a polpa de 1 maracujá. O meu maracujá é grande e tem bastante polpa. Se o seu maracujá for pequenininho, você coloca a polpa de 2, tá bom? E eu vou acrescentar também meia xícara de açúcar. A minha manga e o meu abacaxi já estava bem docinho, então meia xícara de açúcar foi suficiente. Caso o seu abacaxi esteja muito ácido e a sua manga não esteja tão madurinha, você vai precisar colocar um pouquinho mais de açúcar, tá bom? E a quantidade de açúcar aqui é apenas uma média. A quantidade de açúcar vai depender da acidez da sua fruta, tá bom? E uma observação, quando as suas frutas começarem a cozinhar e soltar água, aí você vai lá na panela, experimenta um pedacinho da fruta para ver se tá bom de açúcar e você acha que não está doce e coloca mais açúcar, não faça isso, não coloca mais açúcar. Espera essa água reduzir, essa água que já tem bastante açúcar, espera reduzir, apurar, aí sim, o açúcar que tá ali naquela água, ele vai penetrar na fruta e vai ficar bem docinho, tá bom? Então cuidado aí para adicionar mais açúcar nessa geleia para não ficar muito doce, viu? E vocês viram que eu levei a minha panela em fogo bem baixinho, tampei. O abacaxi soltou bastante água, eu esperei reduzir e olha só como que ficou. Reduziu bastante a água, ficou um caldo mais grossinho. Eu não deixo reduzir por completo não, eu deixo esse caldo mais grossinho, aí sim eu vou desligar o meu fogo, tá bom, gente? E mais uma observação, a partir do momento que você coloca a sua panela no fogo, você precisa mexer a cada 3 minutos. Não esqueça sua panela no fogo cozinhando não, porque a manga ela tende a grudar no fundo da panela, tá bom? Então a cada 3 minutos você mexe, tá? Então eu transfiro a minha geleia para uma vasilha, vou deixar esfriando, daí vocês vão ver que essa calda vai encorpar mais um pouco, tá bom? E aqui a minha geleia já esfriou e olha só como ficou mais encorpada, gente. Ficou uma compota de frutas amarelas. Gente, essa geleia é espetacular, viu? E olha por que eu corto pedaços médios, porque vai cozinhar, não vai derreter a minha manga e o cliente vai comer o bolinho no pote e vai sentir bastante a textura das frutas.
Então vamos fazer o recheio de leite ninho que não vai ao fogo. Aqui eu tenho 200 gramas, um tablete de manteiga sem sal. Aqui está em temperatura ambiente em ponto de pomada. Percebam que não está nem mole demais derretendo e nem dura. Está cremosa em ponto de pomada. Eu vou bater muito bem por mais ou menos 4 minutos. Vou desligar aqui a minha batedeira, porque vocês vão ver que na lateral da minha tigela a manteiga se espalhou e não bateu. Então, eu vou desligar a batedeira, vou passar uma espátula em toda a lateral da minha tigela e vou tornar a bater novamente. E bateu mais 4 minutos. Gente, desliguei aqui a minha batedeira, passo novamente a espátula em toda a lateral da minha tigela. Inclusive, eu tiro a tigela e passo a minha espátula lá no fundo, porque ainda tinha manteiga lá no fundo da minha tigela que não estava bem misturada. Torno a bater novamente e eu fiz, gente, esse processo 3 vezes, até que a minha manteiga ficasse bem cremosa, bem batida, mais esbranquiçada, desta forma que eu vou mostrar para vocês agora. E olha só como que ficou cremoso. E aqui vai mais uma dica. Toda vez que você for fazer um recheio que não vai ao fogo e que você vai utilizar a manteiga, faça esse processo antes de colocar o leite condensado e os outros ingredientes, tá bom? Pois, fazendo dessa forma, o seu recheio não vai ficar com nenhum gosto de manteiga, tá bom? Coloquei aqui uma lata de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, bati por 2 minutos até incorporar muito bem e agora eu vou adicionar o meu leite em pó, o meu leite ninho. Vou colocar 2 xícaras de leite em pó, leite ninho, misturo bem com a mão antes de bater na batedeira para não fazer muita sujeira com esse leite em pó e vou bater aqui, gente, por mais 3 minutos, tá bom? E mais uma vez eu desligo a minha batedeira, passo a espátula em toda a lateral da tigela, porque tende a ficar grudado na lateral da tigela os ingredientes que não bateu direito. Então é muito importante fazer todo esse processo que eu estou ensinando para vocês, tá bom? O seu recheio vai ficar bem homogêneo, bem batido, bem cremoso, vai dar tudo certo, tá bom, gente? E sem falar que é muito prático, porque não vai ao fogo e rende muito e é muito econômico. E olha só como que ficou, gente. Ficou bem batido, bem cremoso, mas ainda tem mais uma etapa. Aqui, gente, depois que você bateu na batedeira, fez todo esse processo, esse é o momento de acrescentar o chantilly, que eu vou mostrar já já a quantidade para vocês. Eu não misturei agora o chantilly porque eu esqueci de colocar o meu chantilly na geladeira. Então, eu vou guardar esse meu recheio na geladeira e no outro dia eu vou continuar a preparar, tá bom? Mas se você tiver o seu chantilly gelado, você já pode continuar com o processo aqui. Agora eu vou fazer aqui a massa do bolo. No bol da batedeira eu vou colocar 6 ovos inteiros, ovos médios. Vou colocar aqui 350 gramas de açúcar refinado, você também pode usar o cristal. Vou bater muito bem até que fique um creme de ovos bem volumoso, bem clarinho e bem espumadinho, desta forma. E eu vou transferir a minha mistura de ovos para uma vasilha bem grande, bem larga, para que fique mais fácil de incorporar os ingredientes secos, tá bom? Aqui eu tenho 200 ml de leite, misturei 60 ml de óleo, eu medi o meu óleo nessa xícara de 1/4, que mede 60 ml, tá bom? Vou colocar aqui a minha farinha de trigo, na receita pede 350 gramas de farinha de trigo, vou peneirar um pouquinho, vou intercalar com o meu leite misturado com o óleo e vou mexer delicadamente, tá bom?
Nesse momento aqui, eu não acelerei o vídeo para que vocês vejam a forma que deve ser mexida essa massa, sempre de baixo para cima, mexendo delicadamente para que você não perca o ar da sua massa, o volume que você adquiriu batendo lá no comecinho os ovos com o açúcar, tá bom? Então mexe delicadamente para não perder muito desse volume. Aqui eu já acelerei o vídeo novamente para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? E eu continuo a colocar a farinha intercalando com o leite. Vou fazer isso até que acabe toda a farinha e todo o meu leite, tá bom? E é assim, né, gente? Se a gente quer uma massa bem fofinha, bem crescida, com bastante volume, a gente precisa respeitar essas etapas, que é muito importante, porque o que vai deixar a minha massa bem volumosa, bem crescida e fofinha é esse ar da massa que eu adquiri batendo os ovos com açúcar, tá? E para finalizar, coloquei uma colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo, que pesa 15 gramas, tá bom? E vou passar uma espátula em toda a lateral da tigela, no fundo, para garantir que todos os ingredientes ficaram bem misturados, tá bom? E eu vou colocar a minha massa nessa forma retangular. Eu passei desmoldante spray apenas no fundo, você pode untar com margarina e farinha de trigo também, tá bom? Vou deixar na descrição a medida certinha dessa forma. Vou levar o meu bolo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E o meu bolo assou, ele ficou 55 minutos no forno, fiz o teste do palito, o palito saiu sequinho, o meu bolo ficou bem assado. E com uma faquinha eu vou retirando toda essa parte de cima do meu bolo, que é onde concentra uma quantidade de açúcar e fica grudentinho, tá bom? Fica muito úmido, então eu não gosto de colocar isso aqui no meu bolo de pote, tá? E eu vou desenformar aqui sobre um plástico bem limpinho, um plástico novo. Vou passando aqui a minha faquinha, retirando toda essa parte que ficou mais escurecida, né? Que é a lateral do bolo, a parte do fundo do bolo. Se o seu bolo ficar com essa parte mais clarinha, você não precisa tirar. Mas o meu aqui ficou bem moreninho, então eu vou tirar, tá bom? E eu vou esfarelando o meu bolo, utilizando as mãos mesmo, por isso que é importante usar a luva, para que fique tudo bem higiênico, bem limpinho, tá bom? E ficou assim, bem esfarelado, bem bonito, então eu vou reservar, porque já já eu vou montar o bolinho de pote. Antes eu peguei o meu recheio aqui que estava na geladeira, vou passar aqui uma colher e olha como ele está consistente. Um recheio firme dessa forma não serve para rechear bolo no pote. Então, antes de colocar o chantilly, eu vou pegar uma colher maior, vou soltar bem esse meu recheio para que ele fique mais maleável e vou colocar 3 colheres de sopa de chantilly batido, vou misturar muito bem, encorpando, por fim vou colocar mais uma colher de sopa de chantilly batido. Para quem me conhece, sabe que eu não gosto de colocar muito chantilly nos meus recheios, porque eu não coloco chantilly para acrescentar mais volume, eu coloco chantilly para dar cremosidade, uma textura leve, tá bom? Não para acrescentar quantidade, porque se a gente coloca muito chantilly, perde o sabor do recheio e a gente quer sentir aqui o sabor do leite ninho, tá bom? E olha só como ele ficou, gente, super cremoso, super leve e muito gostoso. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou montar o meu bolinho de pote com geleia de frutas amarelas. Aqui o meu potinho tem 200 ml, tá bom?
Vou colocar aqui uma colher de sopa cheia de geleia de frutas amarelas. Vou preencher toda a parte de baixo do meu potinho, tampando todos os vãozinhos, e vou colocar o meu recheio de ninho por cima. E eu vou girando a minha mão que está segurando o potinho e vou alisando toda a parte de cima, tá bom? Vou colocar um pouquinho mais de recheio para que fique bem nivelado, bem bonitinho. E agora eu vou colocar o bolo. Vou colocar 3 colheres de sopa de bolo e vou pressionar um pouquinho com a minha mão, tá bom? Toda vez que a gente coloca o bolo no potinho, a gente precisa pressionar um pouquinho, tá? Aqui você pode pressionar com as costas da colher. Eu prefiro pressionar com a mão porque eu tenho mais precisão, por isso que eu uso luva a todo tempo. Agora, gente, eu vou colocar a minha calda, é uma calda simples de leite com açúcar. Você pode fazer a caldinha de água com leite condensado, enfim, a caldinha que você quiser, tá bom? Agora eu vou colocar o meu recheio de ninho e vou finalizar, gente, colocando a geleia. É dessa forma que eu monto o meu potinho. Na parte de baixo do potinho eu coloco a geleia e finalizo com a geleia. Desta forma o potinho fica muito mais bonito, tá bom? Essa geleia fica bem aparente. Simplesmente façam essa receita e vendam muito, porque toda vez que eu faço, gente, não sobra. E olha só, gente, a minha receita de leite ninho e a minha geleia me renderam 15 potinhos e a minha massa do bolo me renderam 17 potinhos, sendo que os outros 2 potinhos eu coloquei outro tipo de recheio que eu estava fazendo, tá bom? E com as minhas mãos higienizadas, eu peguei um paninho bem limpinho e limpei toda a lateral do meu potinho. E agora, gente, eu vou fechar, tá bom? Coloquei aqui a tampinha e percebam que a minha borda ficou limpinha. Então, cuidado para não encher demais o seu potinho e na hora de fechar, ficar suja a bordinha. Às vezes acontece, mas é bom a gente tomar cuidado, né? Aqui eu tenho outro pano limpinho que eu coloquei álcool 70%, vou higienizar todos os meus potinhos para então colocar as minhas etiquetas. Aqui eu vou colocar a etiqueta de controle. Nessa etiqueta tem nome do produto, que é frutas amarelas e ninho, data de manipulação, data de validade e nome do responsável. Vou colocar na parte de trás, pode colocar na parte de baixo do bolo também. Vou colocar na parte de trás, tá bom? E na outra parte que vai ser a frente do bolo, eu vou colocar a minha etiqueta personalizada, que tem a minha logo, a minha rede social, o meu WhatsApp, tá bom? E olha só que bolo mais lindo, gente. Olha a parte de baixo como que fica perfeito. E eu finalizo colocando um saquinho com um amarrilho e o meu potinho ficou assim. Vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você faça e que você venda muito. Muito obrigada, gente, até os próximos vídeos, tchau!